Olá pessoal, começamos a live do céu da semana, esta que é a última semana dos nativos de peixes, né? Última semana do período anual astrológico. Quero dar aí boas-vindas a quem chega tanto para o ao vivo como também para quem assistirá ao longo da semana, ao longo dos próximos instantes que ela estiver inserida nos meus veículos de contato. Boa noite, Mini Mônica de Portugal. Boa noite, pessoal que chega. Falando aí sobre este momento, este céu da última semana de peixes, mas a última semana do ano também. Última semana do ano astrológico, afinal, peixes é o último signo, né? Temos aí os últimos dias do último signo, que é o signo de peixes. Então, um tempo aí de conclusões, reflexões, essas perspectivas que podem envolver um finalizar de etapas, né? Um tempo aí de fim de ano pessoal ou coletivo, né? Um fim de ano astrológico que eventualmente a gente pode colocar alguns pingos nos is, concluir algumas questões, concluir algumas pendências, né? Então isso marcando aí. Vão dando aí sinal se o meu áudio tá bom para vocês, se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo ok com a minha imagem, com o meu áudio, que esses tempos aí ando tendo alguns chabus, mas seguindo, né? Se o meu áudio estiver bom, se estiver longe, tá ok aí? Bem-vinda, Kátia, bem-vindo, pessoal. Então, estamos aí nesse momento semanal que falaremos aí também desse tempo de últimos dias do ano. Olá, Fernanda, bem-vinda, Fernanda Chassel, obrigado aí pelo retorno. Então, a gente começa já no domingo com a conjunção Sol-Netuno, né? Os últimos dias do ano astrológico, ainda com uma conjunçãozinha Sol-Netuno. Deixa eu ver se eu ilustro aqui a imagem só para vocês ali, ó, né? Sol ali, meio amarelinho, Netuno a 22 graus, conjunção Sol-Netuno. Essa é uma conjunção interessante porque ela dá indicativo de percepções de temas, né? Indicativo de percepções, de sensibilidade, de envolvimento coletivo com causas, com um exercício de compaixão, né? Uma questão solidária. Ela é uma conjunção interessante no quesito de percepções do que é real e a gente não percebia. É uma conjunção que envolve também a possibilidade de notarmos pessoas ou convivências que estão um pouquinho fora da realidade e a gente precisa de um certo cuidado para não entrar na onda da fantasia alheia. Tá? Então, conjunção Sol-Netuno tem um pouco isso também. É uma semana de atenção para a gente não entrar um pouco na onda das fantasias alheias, do viajandão, dos viajandões de alguns assuntos que a maionese costuma flutuar por aí. Né? Oi, Ellen, bem-vinda, Ellen Rose. Então, é um tempo também de percepções de sensibilidade, é interessante para meditação, para música, para o tema cultural, um resgate daquilo que serve para reabastecer a nossa vibe, nossa energia, né? Para que não haja uma sobrecarga também dessas condições que às vezes a gente pode ter vivenciado com um pouco mais de intensidade nos últimos tempos e não percebido, né? Uma certa sobrecarga aí da vibe energética. E também um fator para o potencial criativo, para a sensibilidade, para a intuição, para um zelar para os temas de crenças, de espiritualidade. A gente pode notar na mídia muitas conversas sobre a questão de crenças, do tema espiritual, de algo que venha um pouco na pauta do coletivo, gerar um debate, né? Até de temas que envolvam psiquiatria, terapia, o, o abstrato, né? Então isso um pouco marcando aí essa tendência. Mini Mônica aqui em Portugal, andamos um pouco com medo de andar na fantasia. Eu acho que o mundo ele está um pouco hipnotizado com não só com a questão da guerra, mas também
com uma questão de receio, né? Uma coisa de medo, uma coisa de desconfiança, né? Que é um tanto propenso aí desses últimos dias ou desses dias aí também dessa conjunção Sol-Netuno. Vamos voltar aqui, ó, olha lá, esse fim de semana, né? Rolando aí a conjunção Sol-Netuno. Então, é o que eu estava dizendo aí para quem chega, é uma conjunção, anualmente acontece, mas que desperta aí uma percepção, uma sensibilidade, um exercício de compaixão, um exercício solidário. E é aquela conjunção interessante porque a gente pode perceber pessoas um tanto mais viajando com algumas coisas, né? Com uma sensibilidade mais acentuada. E por isso que é importante um cuidado para a gente não ir muito na onda de fantasias, não ir muito na onda de fantasias ou de viagens ou de algo fora da realidade de algumas pessoas, ou nossos mesmo, coisas que de repente a gente meio, será que é isso? Será que é isso mesmo que estão falando? Né? Calma, vamos lá, dá uma checada. Né? É uma conjunção interessante para mudar o prisma de certas expectativas e da realidade de certas questões. Então, às vezes, a gente pode não ter se dado conta, por exemplo, que um relacionamento está acontecendo de uma maneira assim e que só agora vai estar caindo a ficha. Né? Então, a conjunção Sol-Netuno é interessante para a percepção das fichas. Ficha já é uma coisa um pouco antiga, a percepção dos créditos, né? Do que a gente não vinha percebendo. Então, tudo que envolve Netuno é um exercício de percepção, de notar o quanto a gente pode estar um pouco fora da casinha, ou então pessoas ao nosso redor estarem um pouco fora da casinha, né? Mas é interessante para estar rindo, né, Fernanda? Pois é atenção com maioneses flutuantes, né? Vamos ter um pouco de atenção, cuidado com maioneses voadoras, né? Tem aquela pergunta engraçada, a vaca voa, né? Maionese voa. Então, vamos, né, ponderar para que não haja muitas alucinogias nesse tempo de conjunção Sol-Netuno. Mas é um tempo interessante para mim para Fernando, tem muita gente sem noção, no sense, né? No sense, loser, né? O pessoal da geração 90, geração 2000 deve saber o termo loser, né? Pessoa meio perdidona, às vezes, que cria, nossa, mas será que é isso mesmo, né? E é um tempo interessante para isso, para perceber, ou pelo menos termos uma noção de certas realidades, mudarmos o prisma de certos assuntos, mudarmos a lente de enxergarmos certos assuntos, mudarmos a lente. Inflação? Como assim? Imagina, não estou percebendo nada subindo de preço. Sim, filha, né? Olha aí o gás a cento e não sei quantos, né? Passou do 120, passou do 130, né? Então botar um prisma novo, né? Para quem está fora do Brasil, né? Acho que meio mundo afora, as coisas, a inflação está rolando também. Dos itens, né, das coisas necessárias. Então, conjunção Sol-Netuno também é uma oportunidade para a gente notar a maior maionese aqui, a base aérea. Pois é, Mônica. Então, é um tempo de dar uma recondicionada nas lentes, né? Mas a verdade é o verdadeiro. Antônio, então tem esse tempo de dar uma ilustrada nas lentes, dar uma ilustrada no que a gente precisa enxergar para valer. Exercício de compaixão, conjunção Sol-Netuno, aí para quem chegou, né? Para quem está chegando, né? Então aí, ó, é o que está acontecendo no começo dessa semana, nesse fim de semana, entrando a semana, aí o Solzinho e o Netuno. Então é um tempo aí para os piscianos também de bastante sensibilidade, de quem tem ascendente em peixe também de bastante... de um recarregar energias, né? Recarregar baterias. Isso pode se dar na meditação, nos temas culturais, música, um resgate dessas partes. Eu acho que é positivo, é valioso para começar a semana numa vibe de, né, reenergizada, de sensibilidade. É positivo para os temas espirituais, para quem lida com terapias também. A conjunção Sol-Netuno é para quem vive terapias, espiritualidade, seja por frequentar algo ou por consultar algo, ela é interessante para cair a ficha de certas questões também. Uma elucidação, aquele, né? Uau! Né?
do, do, da percepção do abstrato. Nossa, como eu não tinha notado isso antes, né? Então, essa é uma conjunção especial para cair a ficha de certas questões psíquicas e até intuitivas também. Um tempo especial que a gente percebe nesse momento de começo de semana na conjunção Sol-Netuno. Lembrando aí a quem chega que também é os últimos dias do ano astrológico, últimos dias de Peixes. Né? Dia 20, no próximo domingo, começamos Áries, o primeiro dia do primeiro ano, do primeiro signo zodiacal e é o primeiro dia do ano astrológico. Olá, Lívia, bem-vinda. Reina Moraes, estou dando um salto quântico na espiritualidade muito bom. É bom, Reina. Cada um aí na sua percepção de sensibilidade, seja por terapia, seja por espiritualidade. Numa semana de conjunção Sol-Netuno, isso é bem valioso também. Né? Então, também aí, os últimos dias de Peixes, os últimos dias, aliás, parabéns aos piscianos aí dos últimos dias, aniversariantes nativos. Então, dizendo que dia 20 começa o Sol em Áries, é o dia do equinócio, né? Que os dias se equivalem à mesma quantidade de luz no dia e na noite nos dois hemisférios, né? Norte e sul. Então falaremos na próxima live Céu da Semana. E aí a gente tem também, durante a semana, um bom aspecto de Mercúrio com Urano, um sextil Mercúrio-Urano, que é essa configuração aqui, ó, do meu lado Mercúrio, e ali no cantinho Urano, um sextil Mercúrio-Urano. Mercúrio é o planeta associado às comunicações. Urano é o planeta associado ao que é inovador, ao que é diferente, ao que é fora do padrão. Olha lá, 12 graus de Peixes, Urano 12 de Touro. Então eles estão em sextil, um bom aspecto, um ângulo de 60 graus. Então, Mercúrio sextil Urano, tem indicativos positivos para criatividade, ideias originais que a gente pode colocar em prática, que a gente pode vivenciar. É ótimo para estudos que gerem uma abertura de novas ideias, para quem está se dedicando, para quem se dedica à astrologia, por exemplo, à informática, à tecnologia. É um aspecto muito valioso, muito que dá um plus para a gente ter percepções interessantes. Mercúrio em sextil com Urano favorece, desculpe a nossa garganta, Mercúrio sextil com Urano favorece o inspirar em quem tem ideias originais, em quem tem ideias de inovação, né? Em quem inspira a sair de um padrão. A gente pode ter inspiração em pessoas que tragam originalidade, ideias, de alguma forma um contexto positivo de vivenciar situações do nosso cotidiano, de maneira geral. Tá? Então tem essa questão. Deixa eu ver a colinha aqui. Presenças que podem inspirar ideias criativas, originalidade, especial para retomar contatos assim, né? Encontros assim repentinos, né? Alternância de encontros. Então é um tempo especial para quem lida com marketing, mídia, comunicação, mídias digitais. Mercúrio, bom aspecto com Urano. Mercúrio é associado à comunicação, à informação. Então, para aquele post, para ajeitar um lado original através do digital, da internet, do aceitar um pouco mais o inovador, o tecnológico. Para quem tem uma certa restrição também, um bom aspecto Mercúrio-Urano é dar uma soltada, começa a dar umas postadas diferentes, né? Então favorece essa perspectiva de vivenciar temas de tecnologia, de comunicação. Olá, Eli, bem-vinda! Então, vale a pena essa experiência, né? O tecnológico, exatamente, o Reina Moraes, vale para quem divulga, para quem tem serviços, para quem tem atividade usando o Instagram, usando o tecnológico, ou ali fazer um videozinho, fazer alguma coisa que divulga o trabalho, né?
usar o WhatsApp, fazer uma malinha direta ali, sem exagerar no spam, obviamente, mas fazer os networkings, né? Fazer os networkings, né? Quem tem boca vai a Roma, fazer a comunicação, vender o peixe, vender o peixe. Mercúrio sexto Urano é fazer o peixe, jogar um somebody love, né? Somebody love, eis-me aqui, digníssimo. Então, Mercúrio, bom aspecto com Urano, é especial para originalidade nas comunicações, originalidade no comércio, para quem tem comércio, dá uma inovada, né? Faz um realce naquilo que está vendendo, num sentido de um informativo melhor, né? Ou agrega um produto, um brinde, alguma condição especial. E para quem estuda também, para quem estuda tem uma dinâmica importante para desenvolver com mais velocidade algumas informações. Esse aspecto de Mercúrio-Urano, ele é interessante, ele é positivo, olha lá, né? Que é o que a gente vem falando, para que a gente possa cair a ficha com mais velocidade de algumas informações também. Então é como se, né, a velocidade de informação, de ideias acontecesse. Bom para exercitar o mental também, com algo que envolva o tecnológico, os vídeos, os networkings, as pessoas que inspiram numa proporção de originalidade e até na excentricidade também. Tá? Então, esse é o tempo de um bom aspecto de Mercúrio com Urano, marcando aí a semana especificamente na quarta-feira, mas que já para o começo da semana está na orbe de tolerância, certo? Então esse é um ponto, esse é um fator. E aí, prosseguindo a semana, nós temos lua cheia, semana de lua cheia, gente. Olha lá, lua cheia em Virgem, aqui embaixo, lua cheia virginiana. Para quem não sabe, para quem é leigo, né? Deixa eu ver a Reina Moraes, refletir um pouco antes, desde o início dessa semana. É isso, a Reina, é Mercúrio aí no fim da semana, acho que já andou. É que Vênus e Marte estão em Aquário, Reina, tá? Vendo ali, ó. Aqui, tá vendo, ó, no canto esquerdão lá, vermelho e azul. Vênus e Marte estão em Aquário. Também é um fator indicativo para os temas de originalidade, de tecnologia, de grupos, de algo que envolva essa dinâmica uraniana, aquariana, né, no sentido de inovar e de prestar atenção num coletivo também, né? Então isso já também é uma outra sinalização que vem um pouco por essa conjunção em Aquário. E aí Mercúrio-Urano dando um reforço, até porque o Urano rege Aquário. Tá? O mini Mônica, eu também, aqui já sou um virginiano também, eu sou um virginiano também. Então ali, ó, nós temos a lua cheia em Virgem, olha lá, né? Para quem não sabe, gente, para quem é leigo, ó, toda lua cheia, toda vez que Sol está oposto à Lua, é lua cheia. Olha lá, Lua em Virgem, Sol em Peixes, tá? Pri, bem-vinda! Então ali, ó, né, é o período de sexta-feira, 18 de março, final da semana, tá? Lua cheia em Virgem no final da semana. Então a lua cheia em Virgem, quem nasceu, por exemplo, com quem é de um signo e tem a lua no signo oposto, nasceu numa lua cheia. Tá? Então a lua em Virgem, teremos a lua cheia na sexta-feira, lua no signo oposto ao de Peixes. Tá? Toda lua cheia ela é interessante para a questão de divulgação, de mídia, de um expandir, né? Os ânimos ficam mais acentuados. A lua cheia em Virgem ela é impactante nas questões econômicas, mundo afora. Então é possível que a gente perceba mais alternâncias e oscilações nas questões de consumo, de preço e da gestão econômica dos temas de maneira geral. Então não estranhe se possa variar um tanto o preço dos serviços. Virgem é um signo associado ao que é útil, ao que é eficaz, aos serviços em geral, a questão médica, a questão do que é essencial também, né?
da própria parte comercial, mas daquilo que é útil e essencial. Então, como a lua cheia em Virgem marca um tanto esse tempo de impacto nesses temas, tá? Nesses temas, especialmente ao final da semana. E os nossos afazeres, né? Os nossos afazeres, a questão de trabalho, de atividade, tá? Do que é útil. Deixa eu só ver se a minha conexão está ok aí para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que deu uma oscilada, deu uma alternada. Me dei um retorno aí para ver se o meu áudio, minha comunicação tá boa, se tá tudo ok aí. Bem-vinda, Daniela, bem-vindo, pessoal. Então, tava aí concluindo essa questão da lua, da lua cheia em Virgem, né? Mais ao final da semana. Tá joia, Pri? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok? Então, ok. Deve ser alguma oscilação aqui do meu celular. Então, estos. Você tem lua natal em Virgem, mas não nasceu em lua cheia, sim numa lua nova. Então, você deve ser ali de Leão ou de Virgem, né? Ou, tá, teria que ver exatamente próximo ao Câncer, dependendo. Então, aí vai muito da configuração astrológica do mapa natal. Então, como eu dizia, a questão da lua cheia, toda lua cheia ela tem um fator da muvuca, né? É, Pri perguntando se eu falei de peixe. Então, falei da conjunção Sol-Netuno, tá? O Pri. Depois, mais adiante, mais nas outras lives, eu falarei da conjunção Júpiter-Netuno, né? Mas esse conglomerado em peixes, só para você que perdeu, para o pessoal que chegou, vale uma atenção com as percepções, né? Com as percepções e com mudar a lente, mudar o visual, ou a percepção de certos assuntos, a percepção de questões, né? Não viajar demais na maionese. Ah, final de Câncer, né, Otá? Então é isso, né? Tá ali, com a lua em Virgem, é a lua nova ainda que você nasceu. Então, esse tempo do conglomerado em peixes, essa conjunção Sol-Netuno no começo da semana, eu dizia e brincava aí no começo para quem assistia, que é atenção para a gente não pegar maioneses viajantes, né? Maioneses voadoras, para a gente não viajar nelas, mas interessante para a gente mudar o prisma e a percepção da realidade de certos assuntos e de certas questões. Tá? E voltando à lua cheia virginiana, o fator é de atenção para aquilo que é útil, para aquilo que é essencial no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na rotina. Tá? Antônio Maturano, estou conhecendo uma virginiana, nossa, que difícil. Antônio, virginiano. Aqui já alguém de virgem, né? Virginiano, haja uma boa paciência para lidar. Mas vai com calma e elegância, que a tendência, de repente, se você achar o fluxo da conversa, dos temas, as coisas vão bem, tá? Tenho ouvido bastante sobre o risco de viajar mesmo, risco de ficar muito fora da caixinha. Não é necessariamente pelo final de Peixes, pelos últimos dias de Peixes, mas porque esse ano em especial tem Sol, Júpiter e Netuno aí por Peixes, né? Então essa é a questão. Lívia, mas os homens de Virgem são legais. Sim, né? Agradecemos. Né? Tem lá as suas chatices que faz parte do protocolo do script, mas dentro do contexto aí, defeitos e virtudes dos variados signos. Tá? Bem-vinda, Isabel! Bom vê-la por aqui. Então, estava dizendo aí dessa lua cheia em Virgem ao final da semana. Paciência para ter com todos, viu, Mônica? Com todos. De Áries a Peixes, todos os do zodíaco. Então, lua cheia já dá um indicativo para elucidar, clarear, né? Deixar nítida muitas questões. A gente pode perceber um impacto na questão dos serviços aí até o final da semana, com alternância ou não só de preços, mas da utilidade, de como se procede determinados serviços, mesmo o ritmo de trabalho, o ritmo da nossa rotina, aquilo que é eficaz, uma percepção do que é eficaz. Então é um tempo importante para ao longo da semana
observar a eficácia daquilo que vale a pena, o valor, a qualidade de vida e mais também, né, ao longo dessa quinzena de lua cheia virginiana, valorizar a qualidade de vida, a qualidade do que é importante, do que é eficaz, do que é essencial. Lua cheia em Virgem, mas ao final da semana, ela é importante também para notar a resolução de assuntos através dos detalhes. Às vezes, muitos assuntos ou problemas que a gente vinha tendo com o trabalho, com questões da rotina, com questões do dia a dia, num detalhe ali que estava empacando ali o nó, que tirou a informação da vírgula do texto e era aquilo que estava atrapalhando a informação. Né? Às vezes um detalhe resolve algo que vinha meio empacando um assunto ou um mal entendido numa conversa. Tá? E uma das possibilidades desse trânsito de Netuno e Júpiter para peixe, para quem tem peixe na casa 8. Então, Otá, só resumindo aí para você, são questões de terapia, de espiritualidade. Se porventura você lida com parte financeira do parceiro ou em sociedade, às vezes uma questão recente, normalmente em caso da pessoa ter tido alguma perda recente, uma tratativa do luto ou de um resolver um baque emocional, um certo trauma, mas abre um canal para terapias, abre um canal para espiritualidade, tá? Só para pontuar isso que você colocou para você em especial. E voltando à lua cheia virginiana, é muito isso. É uma oportunidade para resolver questões, às vezes no detalhe, às vezes num tirar o nó do quichute, né? Ah, garoto aí que teve quichute, né? Tive quichute, dá aquele desatada do nó ali na pontinha, você desata o nó inteiro, né? É o desatar o nó do quichute, uma lua cheia virginiana. E outra que também pode impactar mundo afora em algumas questões associadas ao serviço, à saúde. Se vocês notarem notícias associadas à alternância ou de alimentos, ou de remédios, ou de mudança em algo associado a remédios, a preços, a saúde, a alguma lei associada à saúde, é dentro de um pouco esse contexto da lua cheia virginiana. Né? Oi, Manuela, antes tarde do que nunca, ficará gravada aí a nossa live, não se preocupe. Então aí é um pouco desse tempo da lua cheia virginiana que, que vem, que deve impactar aí ao final da semana. Então, principalmente, valorizar o que é essencial, valorizar o que é útil, desatar questões ali nos detalhes, toda a configuração em Virgem, uma lua cheia, uma fase lunar em Virgem, ela é interessante para resolver questões que vinham atreladas por causa de um mero detalhe, um detalhe de comunicação, um detalhe de um equívoco, aquele olho clínico ali da lupa do relojoeiro, né? Era aquilo que estava atrapalhando, aquela vírgula no texto, aquele detalhe no disjuntor da eletricidade ou do relógio, da água, enfim, coisas que se ajustam por um detalhe. Além, é claro, de Virgem ser signo associado à saúde, a serviços, a parte econômica também, e que pode marcar aí ao longo da semana. É um valor também para o corpo, para a qualidade de vida, que muitas pessoas e que no geral a gente tem uma chance de observar com carinho, com uma atenção. Tá? Um movimento diferente para o corpo, para a alimentação, para um cuidado específico dentro do nosso mundo físico e corporal, digamos assim. Tá? E a gente termina a semana com a quadratura Vênus-Urano. Vou ver se eu consigo colocar aqui o desenho para ver se eu não travo para vocês. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui Vênus-Urano. Ao longo da semana, é do meio da semana em diante. Quadratura Vênus-Urano é uma espécie de desafio com a excentricidade de outras pessoas, com o lado diferente das pessoas,
com a originalidade de alguém ou com um jeito um tanto excêntrico que determinadas pessoas lidam. Às vezes, nessa quadratura, a gente percebe que não é tão para frentex assim. Né? Tá travando, Manuela? Vê se agora melhorou, gente. Tá travando, vamos ver se volta. Vamos dando retorno aí para ver se tá ok, se voltou, se o meu áudio melhorou. 1, 2, 3, teste, ver se volta. Então aqui, eu diria, vamos dando sinais aí se a minha melhorou, né? Acho que a tela, quando eu coloco a tela, ela dá uma lentidão, dá aquele vitrine viva um pouquinho, né? Lembra do vitrine viva? Aqueles artistas que faziam aqueles movimentos, né? O vitrine viva. Uma vez eu vi o show deles. É uma coisa bem robótica. Legal, Manuela. Legal, pessoal. Obrigado aí, Juliana. Então, quadratura Vênus-Urano. Quando eu coloco o mapa, né? Quadratura Vênus-Urano é um desafio de compreender o diferente. Ou às vezes a gente percebe desafio no que é do estilo de outras pessoas. E também é um aspecto, uma quadratura, a qual algumas relações que a gente vê num certo limite, elas ficam suscetíveis a uma radicalização na maneira de nos posicionarmos diante delas e até de uma certa ruptura. Tá? Então essa é uma tendência. Vênus também rege questões de parte financeira, no sentido dos mercados. Então, na quadratura Vênus-Urano, aí do meio da semana em diante, não estranhe se oscilações um tanto bruscas acontecerem nos mercados. E aí pode ser no dólar, na bolsa, nos bitcoins, ou até nos preços, como a gente já anda vendo por aí. Tá? Então, até algo que não vinha lá tanto oscilando de preço, nesse tempo de quadratura Vênus-Urano pode dar umas empiriquitadas, tá? Então é um tempo de compreensão das excentricidades de determinados vínculos, pode dar uns repentes de compromissos, algo que está ali marcado, agendado, dá uma guinada, não aconteceu, ou encontros repentinos, isso mais para o final da semana também, quando essa quadratura fica mais intensa, mas do meio da semana em diante. E é um teste para a nossa autonomia diante das relações. Tá? Então, nós percebemos também essa questão das pessoas compreenderem a nossa autonomia, a nossa liberdade, o nosso estilo. Né? A gente não precisa mudar se a gente tem uma postura, se a gente é diferente com alguma questão por gostar de uma música, de um perfil, de uma roupa, a gente não precisa mudar porque outra pessoa se sente incomodada. E às vezes a gente pode querer ter esse desafio de um contemporizar, né? Quadratura Vênus-Urano não é muito de contemporizar para o gosto alheio, não. Tá? Então, se vocês perceberem que algumas pessoas não estão nem aí contemporizando, por que eu vou contemporizar? Vamos valorizar e aí a gente respeita, né, o lado. Né? Deixa eu aumentar a gasolina novamente comprou um cavalo. Pri, eu acho que a questão de um pocotó pode render um pouco mais, uma charretinha, uma bike, né, uma bicicleta que pode levar em conta. Então aí é a semana, quadratura Vênus-Urano, né? Voltou aí para você? Tá, eu tinha travado para você? Então é um pouco isso. Também tem isso, esse desafio de aceitar as excentricidades, o desafio às vezes de perceber o lado original de algumas pessoas também, e o desafio até das pessoas com o nosso lado, né? Às vezes a gente quer ter mais autonomia, quer ter mais liberdade e quer manter o nosso estilo. E isso às vezes pode gerar um certo incômodozinho em alguns arredores, né? Quem é muito padrãozinho, padronizado. Então é um tempo de desafio na compreensão. Tá rindo, né, Daniela? Então é a questão do cavalo, né? Então esse tempo de quadratura Vênus-Urano ele é interessante porque ele pode mudar de uma forma repentina a nossa postura diante de algumas relações também. Tá? Mesmo que não haja uma ruptura, uma radicalização, é um tempo
em que a gente é testado a manter-se dentro do nosso contexto de gosto, de perfil de estilo, para não contemporizar demais, ou não querer fazer média, porque um meio social prefere que todo mundo use tal estilo ou mantenha tal postura, né? Então esse é um tempo, né? Esse é um tempo. Boa noite, Giovânia, chegando atrasada, começou um pouco mais cedo, mas vou deixar gravado aí para quem perdeu, tá? Então a gente vem marcando aí essas informações para concluir o céu da semana dessa quadratura Vênus-Urano. Deixa eu ver o que tem mais de cola aí. Adequarmos uma nova maneira de lidarmos com determinadas relações também. E aquelas que estão no limite, não estranhem se houver pelo menos uma ruptura, até porque algumas podem sobrecarregar a nossa paciência também. Né? Já vir num limite de sobrecarga da nossa paciência. Então esse é um ponto. A autonomia para algumas situações cotidianas é testada quando percebemos também alguns limites. É um tempo também de reflexão sobre a nossa autonomia diante de relações e de lugares. Então quanto eu posso, quanto eu estou livre para falar desse assunto com meu parceiro, com alguém da família. Tá? Então também é importante essa questão. Tá? Às vezes a gente perceber que não dá para ir mais além da nossa autonomia com algumas pessoas que não vão mudar, ou não vão aceitar, ou não vão tolerar. Né? Porque é retrógrado, porque tem padrão, porque é convencional, etc. E às vezes a gente mesmo, às vezes a gente mesmo pode perceber que é mais convencional do que a gente imagina e não é tão diferentão quanto pensa para certas tratativas e para certos conceitos. E a gente pode refletir um pouco sobre isso também nessa quadratura de Vênus com Urano. Tá? Além da questão de algumas situações repentinas que mudem a nossa postura em relacionamento e também diante de convivências. Tá? É uma semana que pode dar alguns encontros repentinos, até porque Mercúrio faz bom aspecto com Urano e Vênus faz quadratura, faz aspecto tenso. Então pode ter uma oscilação de encontros, da agenda com certas pessoas, especialmente ao final da semana. Tá combinado, aí remaneja, dá uma ajustada. Então tem essa propensão também, certo? Então, pessoal, esse é o céu da última semana de Peixes, a última semana do ano astrológico. Deixa eu ver aqui a Maquiris. Aqui ultimamente não estou suportando com meu filho de 3 anos. Pois é, Maquiris. Vamos lá. Calma e elegância, calma e elegância. Tá? Respirar, contar até 10. A gente também está num momento aí de exercício de complacência, porque temos aí a conjunção Sol-Netuno no começo da semana, né? Que dá essa tendência da gente exercitar a tolerância, exercitar a complacência e também ter algumas percepções do quanto algumas pessoas viajam demais com certos assuntos e a gente não ir muito nessas viagens, né? Não pegar carona em maioneses voadoras, aí como eu disse na live, né? No começo da live. Tá gravado aí para quem depois quiser assistir. Tá? Então tem a lua cheia em Virgem, que vale atenção com as coisas essenciais do nosso dia a dia, com a qualidade de vida e com a resolução de determinados assuntos em certos detalhes, desemaranhar assuntos por causa de detalhes que vinham empacando. Ô, Cantinho da Kel, parabéns, dia 15 teu nível, parabéns aí antecipado, um ótimo ano novo aí para você, certo? E aí a outra questão é o Mercúrio em bom aspecto com Urano, que é positivo para ideias inovadoras, inspirarmos em questões de informações novas, novos aprendizados e de uma atualização de ideias através de quem possa também inspirar com inovação, com novos contatos e até com mídia, com o colocar em prática ideias originais ou que a gente consiga até dar uma amplitude diferente, sair de um padrão de ideias que a gente conservava, certo?
Então, pessoal, este é o céu da semana de 12 a 19 de março, perdão, de 13 a 19 de março. Para quem chegou aí um pouco depois, a live fica gravada. Quero agradecer a atenção de todos vocês, desejar aí uma ótima semana a todos, com calma e elegância. Última semana do ano astrológico aí para concluir algumas questões, para ajustes, para ponderação, para exercício de compaixão, para inspiração, recarregar energias também, né? Obrigado, Carla, obrigado aí de Paris, obrigado aí, Pri, pessoal aí da Europa, à tarde, da noite, obrigado pela companhia, obrigado, Tati, Antônio, valeu, desejei uma ótima semana a todos, uma semana produtiva, leve, né? Que esse tempo aí de guerra, de tensões, não exercite mais essa compaixão, esse espírito solidário, e que quanto antes isso fique sanado, né? Enfim, acho que vai levar tempo, mas vamos mentalizar positivamente, porque quanto mais emanar boas vibes, mais propaga, né? E esse tempo pisciano, aí, a última semana de peixes, com conjunção Sol-Netuno, com Júpiter chegando em conjunção Netuno, ela ajuda nessa expansão da compaixão, expansão do espírito solidário, né? Do lado mais humanitário de cada um de nós. Certo? Tá, ótima semana também, ótima semana, Giovânia, pessoal que chegou aí depois, Dani, agradeço aí mais uma vez pela presença, desejar uma ótima semana a todos, um abraço, Manuela também, tudo de bom, ótima semana,